Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho, nossa prova no Enem até você, legal? Nessa aula eu quero chamar a sua atenção para outro ponto muito importante e muito cobrado em provas do Enem, que é basicamente trabalhar com funções definidas por várias sentenças. Aí você fala, mas Braia, como assim uma função é definida por várias sentenças? O que acontece para uma função ser de várias sentenças? E mais do que isso, como que eu vou trabalhar com várias sentenças se já para trabalhar com uma sentença fica complicado? Como que eu vou gerir tudo isso? É exatamente o que eu quero mostrar para você ao longo da aula. Mostrar para você como que a gente faz para gerir todos esses problemas quando o assunto são funções de várias sentenças. Claro, precisamos de um mínimo de entendimento para que a gente possa aplicar uma teoria e depois fazer exercícios, treinar isso ao extremo aí, tá certo? E é claro, se mais uma aula está começando, você que está assistindo já sabe, é o meu convidado, venha comigo, o tema agora é funções de várias sentenças. Eu sugiro para você que as funções de várias sentenças sejam feitas e estudadas depois que você já viu todas as outras categorias de funções. Não que seja um pré-requisito, mas ficaria mais fácil você estudar funções de várias sentenças depois que você já estudou todos os casos do que é função. A função do primeiro grau, a função do segundo grau, a exponencial, a logarítmica, tenha estudado as classificações, função modular. Então, quando você vê todas as funções, você tem condições de colocar funções definidas por várias sentenças. As bancas e os vestibulares, o Enem, adora esse tipo de problema, porque ele consegue, no mesma questão, no mesmo ambiente, cobrar vários tipos de função. Então, por exemplo, para você chegar a assistir essa aula, você precisa ter o domínio pleno e lembrar que uma função, de uma forma bem simples, é uma máquina de mudar números. Primeira coisa, então, essa história da máquina de mudar números, a gente viu lá no começo, lá no início, quando a gente estava trabalhando a parte inicial de funções. Outra coisa, existem muitas máquinas, existem muitas formas de nós mudarmos números. Por isso, quando se fala em mudar números, existe uma categoria enorme de funções que podem ser mudadas. Tem as funções de primeiro grau, tem as funções de segundo grau, tem as exponenciais, tem as logarítmicas, as trigonométricas. Cada uma delas tem suas características e suas particularidades. Quando você vai trabalhar com várias sentenças, entenda que nós podemos apresentar mais de uma relação, mais de uma lei de formação no mesmo ambiente, no mesmo problema. Por isso, nós temos que tomar cuidado aqui na hora de fazer a abordagem e resolver esses problemas. Conforme nós formos precisando dessas características e propriedades, eu vou revisando e retomando com você, pode ser? Ou sugerindo uma aula que você assista para retomar esse conhecimento. Essa é a ideia. Vamos fazer funções de várias variáveis, mostrando para você as características e as definições prévias, perfeito? Então vamos lá. Sabendo que a ideia de função é a possibilidade de eu transformar números de um conjunto em outro conjunto, vamos ao primeiro exercício do Enem de 2014. Olha só, diz assim: para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura, 2 troncos de cone iguais e uma outra de um cilindro. A figura à vista é a face frontal dela. Legal. Vamos à pergunta. No topo foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela, com vazão constante. Eu quero saber qual é o gráfico que expressa a altura em função do tempo. Legal? Vamos nessa então, volte aqui. Eu preciso saber qual é a altura que nós vamos ter de água em função do tempo. Muito bem, vejamos, você tem a altura de acordo com o tempo. Note que não faz muito sentido a gente pensar em tempo negativo, por isso eu estou pegando só o lado positivo da coisa. Note, existe uma torneira ligada aqui, perfeito? Tem uma torneira que tem vazão constante. Repare que no início que você começa a encher, essa base ela é maior do que o corpo, do que o miolo. Ou seja, no começo, como a torneira tem vazão constante, demora um pouco para subir o nível da água, porque a base é relativamente grande,
À medida que o tempo vai passando, eu consigo encher com uma velocidade, com um tempo mais rápido. Ok? Mais rápido. Até que chega uma hora que nós conseguimos chegar no corpo do cilindro. Quando a gente chega no corpo do cilindro, ó, a vazão é a mesma. Eu consigo não mexer no tempo. Perfeito? Aí, no final, eu começo a encher rápido e vai diminuindo, porque o corpo vai ficando maior, né? Vamos dizer assim, o raio fica maior. Então, note, ó, qual é a função que não cresce tanto no começo e depois ela tem um crescimento acelerado? E aí, qual é a função, qual é a máquina de mudar números que no começo ela é bem quieta, vamos falar assim, né? Bem tranquila, e depois ela começa num determinado tempo em diante ficar mais acelerada. Lembra ou não? Não lembra? Essa função é exponencial, moçada. A função exponencial é exatamente a função do juro composto. Lembra como é que começa o juro composto ou não? Ele começa quietinho, mas depois ele cresce. Na hora que chega aqui no cilindro, ó, as coisas vão crescendo em taxa constante. Ou seja, no cilindro, nós não vamos ter variação. Enche sempre a mesma coisa. Perfeito. E depois vem um outro pedaço do cone. Só que daí é o contrário, porque ele começa enchendo rápido, né? E vai tornando-se cada vez menor. Então vai ficar assim, ó. Perfeito? Um pedaço que cresce, depois um pedaço constante, e no final a altura ela vai tendo uma pequena queda, justamente porque o corpo vai tornando-se cada vez maior. Qual é a resposta correta então? Vamos lá? O gráfico correto, o gráfico que melhor representa, aparece aqui na letra D. Concorda comigo? Ó, sobe, fica constante e depois sobe com uma taxa um pouco menor. Legal? Note que não tem nada a ver a letra A, ele não cresce o tempo todo a taxa constante. Não é correto a letra E, poderia causar confusão, porque o maior crescimento é no começo e não no fim. Não é uma exponencial apenas. Se fosse uma exponencial apenas, teria que ser um corpo cônico, né? Um corpo cônico. No começo cresce bem devagarzinho e depois cresce um monte. Legal? Então, basicamente, essa é a situação. Vamos para frente, ó. Próxima questão. O resultado de um estudo para combater o desperdício de água em certo município propôs que as companhias de abastecimento pagassem uma taxa da agência reguladora sobre as perdas por vazamento nos seus sistemas de distribuição. No gráfico, mostra-se o valor a ser pago por uma companhia em função da perda por habitante. Calcule o valor V em reais quando a perda for de 500 litros. Repare o seguinte, olha, que essa é uma expressão definida por duas sentenças. Você fala assim, Brian, eu não consigo ver essas duas sentenças. Deixa eu te mostrar então, ó. Se você tiver, basicamente, uma perca de 0 até 100 litros, o valor pago é de R$5, tá vendo, ó? R$5 por habitante, ó. 5, 5, 5, 5. Então, se você perder, basicamente, 100 litros para cada habitante, paga-se R$5. Agora, se você perder de 100 litros, continua pagando R$5. Só que quando você perde 200 litros, aí o valor vai para R$20. O que nós queremos agora é quando perde 500 litros. Qual é o valor V? Perfeito? Note que esse gráfico é o gráfico de uma reta, perfeito? Consegue perceber comigo aqui, ó? Trata-se do gráfico de uma reta. E o gráfico de uma reta é uma função muito conhecida nossa. Toda reta pode ser tranquilamente representada por meio de uma função do primeiro grau. Então, lembre-se que uma função de primeiro grau, ela sempre tem como desenho uma reta. Lembrando a você que a função do segundo grau, ela tem como desenho daí uma parábola. Reta é para o primeiro grau, parábola é para o segundo grau. Então veja, toda função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Nesse caso, o valor é
A vezes os litros, que eu vou chamar de X, mais B. Legal. O A e o B são números, são os coeficientes como são chamados. O V é o valor e X é quantos litros, perfeito? Veja só, eu tenho certeza que quando nós desperdiçamos 100 litros, o valor pago é de R$20. Quando nós desperdiçamos, 100 litros é 5. Olha lá, 100 no X, 5 no Y. Agora, quando nós desperdiçamos 200 litros, o valor pago agora é de R$20. Vamos trocar o valor e o preço, vamos trocar o valor e os litros para achar o A e o B. Vamos lá então, ó. Quando você paga 5, é porque foi 100 litros vezes o A mais B. Quando você paga 20, foram 200 litros vezes A mais B. Para resolver esse problema, basta você diminuir uma equação da outra. Quando você diminuir uma equação da outra, já vai dar o valor do A. Quer ver? Ó? 20 diminuindo 5 dá 15. 200 diminuindo 100 dá 100, 100A. E B menos B dá 0. Portanto, o valor de A é 15 dividido em 100. 15 dividido em 100 é 0,15. Esse é o valor do A. Sabendo que o valor do A é 0,15, eu volto em qualquer equação agora e troco o valor de B. Olha lá, ó. Vai ficar 5 é igual a 100 vezes 0,15 mais B. 100 vezes 0,15 dá 15. Então vai ficar 5 é igual a 15 mais B. E o valor de B é 5 menos 15. Ou seja, B é igual a menos 10. Se eu sei que o B é igual a menos 10, então eu tenho certeza que o valor é 0,15x menos 10. Perfeito? Esse é o valor da nossa expressão. 0,15x menos 10. Só que eu não quero a lei de formação. Eu quero o valor para 500. O valor para 500 eu ainda não sei. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. V igual a 0,15x menos 10. Vamos trocar o x por 500? Trocando o x por 500 vai ficar 0,15 vezes 500 menos 10. Perfeito? Legal. Então vai ficar 0,15. Quando você faz 0,15 vezes 500, dá 75. 75 menos 10 vai dar 65. Perfeito? 65 é o valor pago, 65, vamos colocar aqui, ó, 65 é o valor pago quando se desperdiça 500 litros por habitante aí, legal? Veja que aqui nós tivemos que retomar e refazer aquela ideia da equação do primeiro grau, da resolução de sistemas de primeiro grau. Numa mesma questão, nós conseguimos trabalhar com vários pontos. A ideia de gráfico, a ideia de função, a ideia de sistema, a ideia de resolver o sistema e ainda de substituir valores. Uma questão muito completa, realmente, avalia e trabalha em todos os pontos aí, legal? Vamos para mais uma então? Vamos lá, mais uma, ó. Para o vídeo, tenta resolver, veja o que você acha e depois preste atenção no nosso comentário, tá? Ele diz o seguinte, ó, considerando a função real, definida por 2 menos o módulo de x menos 3 para x maior que 2. x² mais 2x mais 1, se o x for menor ou igual a 2. Eu quero saber quanto que é o valor do f de 0 acrescentado somado com f do 4, perfeito? Repare, f de 0 é quando o x é menor ou igual a 2, concorda? 0 é um número menor ou igual a 2. Então, para calcular f de 0, eu olho na expressão para x menor ou igual a 2. Vamos lá? F de 0 vai ser menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 1. Ou seja, f de 0 é igual a 1. Agora, eu tenho que calcular f do número 4. Note, o número 4 é um número positivo e maior que 2.
Se é um número positivo e maior que 2, eu vou trocar agora nessa lei de formação aqui. Juntos, f do número 4 é igual a 2 menos o módulo de 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. 2 menos o módulo de 1. Lembre-se que módulo, chamado também de valor absoluto, é o que garante para nós que o número em questão é um número positivo. Então, o 1 já é um número positivo, logo o módulo de 1 é 1 também. 2 menos 1 dá 1. Perfeito? Quanto que deu f do zero mesmo, moçada? F do zero deu 1. Quanto que deu f do número 4? Deu 1 também. Quanto que é 1 mais 1? É 2. 2, resultado que aparece para nós aqui na letra D. Maravilha? Veja que foi bem tranquilo, bem razoável resolver a questão, uma vez que a gente sabia qual era a lei de formação de cada uma delas. Bastou ver em qual posição se encaixa, né? Se foi na posição 1 ou na posição 2. Ou seja, se o valor era maior que 2 ou se o valor era menor ou igual a 2. Certo? Vamos para mais uma? Para o vídeo de novo, tenta resolver, veja o que você acha e, é claro, depois preste atenção no comentário. Diz o seguinte, ó, considere a função f, cujo gráfico está apresentado na figura abaixo. É correto afirmar que essa função, ela é injetora, ela é sobrejetora? O que vai acontecer com essa função? Aí você fala assim, Brian, é que eu não lembro qual é a ideia de uma função injetora, então eu te mostro, ó. Uma função é dita injetora. Isso a gente falou lá na aula de classificação de funções. Quando você escolhe x1 diferente de x2, e isso implica que f de x1 é diferente de f de x2. E isso é uma função injetora. Valores de x diferentes deixam resultados diferentes. Outra coisa importante, né? O que é uma função sobrejetora? Olha, uma função sobrejetora é um tipo de função onde a imagem, olha lá, onde a imagem é igual ao contradomínio. Toda função que tem imagem igual ao contradomínio é chamada e dita de uma função sobrejetora. Legal? Muito bem. Aí você fala assim, tá, Brian, mas o que é imagem, o que é contradomínio? Não lembra? Então vamos revisar junto, ó. Primeiro, repare esse f aqui, ó, letra A. F de menos 1 até 4. Isso, esse menos 1 até 4, ou esse primeiro conjunto, vamos dizer assim, ó, este primeiro conjunto aqui é o chamado domínio da função. E o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função. Perfeito? Isso é o contradomínio e o outro é o contradomínio. Nós fazemos sempre muita relação que as nossas funções de A até B, elas levam valores de x em y. Então, as nossas funções são assim, de x em y. Ou seja, valores de x no eixo x se transformam em novos valores no eixo y. Então, na letra A, você está dizendo que o x varia de menos 1 até 4. Olha lá, ó, de menos 1 até 4. Já o y, ele falou que varia de menos 2 a 2. Então, o pedaço que nós estamos explorando é esse aqui. O x de menos 1 a 4 e o y de menos 2 a 2. Ele disse que essa função é injetora. Tá certo ou tá errado? Eu falo, olha, galera, tá errado. Mas, Brian, você acabou de explicar para mim que uma função injetora é valores diferentes que têm resultados diferentes. Isso mesmo. Olha lá, ó. O menos 1 está com o resultado 1. E tem um outro número aqui entre 2 e 3, ó, que também tem resultado 1. Vou chamar esse cara aqui, sei lá, de alfa, assim, ó. Repare, o menos 1 é diferente de alfa. Só que tem um detalhe. Tanto para menos 1 quanto para alfa, o resultado é 1. Note, são dois valores de x diferentes, mas têm resultados iguais na função. Um deles bate e revela y igual a 1 e o outro da mesma forma. Valores diferentes que têm resultados iguais, quebrou a condição de ser injetora. Portanto, está falso. Vamos apagar
E vamos de novo. Agora, entre menos 1 e 4, ele disse que a função é bijetora. Tá falso? Aí você assim, mas por que está falso? Você nem comentou com a gente. Fácil. Bijetora é quando a função é injetora e sobrejetora. Quando a função é injetora e sobrejetora, ela é dita bijetora. Não é o caso, porque se ela já não é injetora, ela não será bijetora, legal? Então não esquece aqui, ó, que bijetora é um tipo de função que atende ao mesmo tempo o fato de ser injetora e também de ser sobrejetora. Legal? Quando ele atende às duas classificações, ela é dita bijetora. Maravilha. Vamos continuando agora, ó. Veja que ele começou a mudar agora. Ele falou o seguinte, ó, que de menos 1 até 1, agora é o domínio. Vamos lá? O domínio é de menos 1 até 1. Pega aqui, ó, só o pedaço de menos 1 até 1. Lembra-se que quando o colchete está voltado para dentro, é porque inclui o menos 1 e inclui o 1 na lista também. E todos os valores entre eles. Já o contradomínio, ele está entre menos 2 e 1. Entre menos 2 e 1. Legal. Agora vem a pergunta. Ela é injetora, mas não é sobrejetora. Repare, ó, para que ela seja injetora, valores diferentes têm que dar resultados diferentes. Por enquanto, de menos 1 até 0, todos os resultados de valores diferentes, resultados diferentes. E de 0 até 1, a mesma coisa. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Depois dessa análise, agora a gente tem que fazer outra análise. Ela é injetora, certeza. Mas ele diz que não é sobrejetora. Repare, ó, o menos 1 está no 1, que é o ponto mais acima de todos. O ponto mais abaixo é quando eu troco o x por 0, que dá menos 2. Note que todos os valores do contradomínio, ou seja, o que ele disse que era o contradomínio, é exatamente o que ele fala da imagem. Ou seja, essa função, além de ser injetora, ela também é sobrejetora. Para explicar isso de uma forma mais simples, é assim, ó. No eixo y, eu posso usar todos os valores que vão de menos 2 até 1. E eu usei todos eles. Pronto, isso é sobrejetora. A imagem é igual ao contradomínio. Então, a resposta da letra C está falsa e a letra D é a resposta correta. Essa função, além de ser injetora, ela também é sobrejetora. E se ela é as duas, ela é dita bijetora. Está resolvido aí, está encontrado a solução do problema. Legal? Vamos para mais uma? Vamos lá? Próximo, ó. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizavam até 500 ligações por mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então vamos lá? Ó, o valor da pago é o seguinte. Você paga R$ 12 para clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então, beleza. Então, olha lá, R$ 12 para todos os X que são menores ou iguais a 100. Depois ele continua, ó. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 100ª até a 30ª. Então, repare, ó, ele vai pagar agora R$ 12 mais 10 centavos para cada valor, que basicamente será cobrado um adicional a partir da 100ª. Ou seja, a partir da 100ª, você paga 10 centavos por ligação feita. Ou seja, você vai pagar 10 centavos para cada X menos as 100 que você já fez. É só a partir da 100ª. Ou seja, se a pessoa gastou 101 ligações, ela vai pagar R$ 12,10. Por isso que eu tenho que fazer X menos 100, porque eu só vou pagar o que ultrapassou o 100.
E isso é para x entre 101 e 300. Muito bem. Entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de 32. Ou seja, se ultrapassar as 300, você vai pagar 32. 32 para o x entre 301 até 500. Isso são várias sentenças. Então a galera pergunta lá, mas Brian, como assim várias sentenças? Como que vai ter várias sentenças para uma função? É que cada pedaço do eixo vai ter o seu correspondente e logo vai ter uma lei de formação. A lei de formação é pague 12 para valores que são menores ou iguais a 100. Pague 12 mais 10 centavos do excedente de 101 até 300 ligações. E pague 32 de 301 até 500 ligações. Vamos à pergunta, ó. Eu quero saber qual dos gráficos está alinhado com o texto que eu acabei de redigir. Vou falar de novo. Qual dos gráficos está alinhado com o texto que a gente acabou de redigir para você aí? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual deles? Aí você fala assim, Brian, não tenho noção. Vamos lá. Seguinte, ó. Para todos os valores que são menores que 100, você paga R$ 12 apenas. Então, olha só. Se você vai pagar R$ 12 apenas, note que de 0 até 100 tem que ser R$ 12. Então, adeus a letra A, adeus a letra D e adeus a letra E. As únicas que sobraram até o momento é a B e a C. Tá vendo? Ó? De 0 até 100, você paga fixo R$ 12. Note que aqui, ó, a parcela intermediária é a mesma, é exatamente a mesma. Ou seja, de 100 a 300 reais não muda absolutamente nada. O que vai decidir e definir a questão é a última sentença. Ele falou assim, ó, são R$ 32 para valores entre 301 e 500. E agora? Para quem faz entre 301 e 500 são R$ 32. A resposta é a letra C ou a resposta é a letra B? Qual que você marcaria como resultado correto? Fantástico! Se você marcou a letra B, parabéns, você acertou. Mas, Brian, por que eu acertei? Porque, olha só, 350, 400, 450 e 500, não interessa mais quantas ligações são. Até R$ 500, você vai pagar R$ 32. Veja que é exatamente aqui, ó, os valores que estão entre 30 e 33. Tá, Brian, mas eu não me convenci de uma coisa. Por que a resposta não pode ser a letra C? Fantástica a sua pergunta. A resposta não pode ser a letra C, porque note que na letra C, à medida que nós aumentamos de 300, o preço continua subindo. Repare que a reta está assim, ó, continua subindo. Então, não é verdade essa situação. Essa aqui seria se ele tivesse que pagar um excedente sobre cada ligação a partir da posição 300. Por isso, a resposta correta e o resultado aparecem para nós aqui na letra B. Maravilha? Vamos para mais uma? Olha só. Uma operadora de telefonia móvel oferece diferentes planos de ligações conforme a tabela a seguir. Aí eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. O plano A tem 50 minutos, o plano B tem 100 minutos, o C tem 200 e o D tem 400. O valor pago é R$ 39,00 no plano A, R$ 55,00 no B, R$ 99,00 no C e R$ 155,00 no D. Aí ele diz o seguinte, ó. Sabendo que essa operadora cobra 19 centavos por minuto excedente da franquia, independentemente do plano escolhido. Quero saber qual é o valor que melhor representa o valor pago pelos seus clientes que optaram pelo plano A em função dos minutos utilizados. Então repare, ó, ele já falou, nós temos um cliente que está aderindo ao plano A. Vem cá, se a pessoa escolheu o plano A, eu tenho certeza o seguinte, que enquanto ela estiver pagando dentro dos 50 primeiros minutos, já está pago, não vai mudar nada. Ou seja, não vai nem crescer e nem decrescer, vai ficar estabilizado. Então vai ficar
39 se o x for menor ou igual a 50. Legal? Então, repare, ó, qual das funções que eu já posso eliminar de cara? Essa aqui. Ele está dizendo que você só começa a pagar de uma determinada quantia em minutos. Nada a ver. Essa está fora da pauta. A letra B também dá para eliminar. Cara, a letra B também dá para eliminar porque o valor não mexe, o valor é imutável até 50 minutos. E aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que independentemente do tempo, o valor pago é o mesmo. Mentira! Até 50 minutos procede. Depois disso não é mais verdade. Agora, depois dos 50 minutos, você vai pagar R$ 39,00 mais 19 centavos por minuto excedente. Excedente é o que já passou. Então, x menos 50. Só que essa técnica só vale se o x for maior que 50. Ou seja, para você pagar só o excedente, vai ter que fazer o número que você gastou menos 50, porque os primeiros 50 já estão pagos. Vamos lá? Então vai ficar distributivo aqui, ó, 39 mais 0,19x. O próximo valor é 0,19 multiplicado por 50, que dá 9,5. Muito bem, 0,19x. Precisamos fazer 39 menos 9,5, que dá 29,5. E esse é o custo para x ligações a partir de 50. Ou seja, qual é a resposta que melhor relaciona todos esses tópicos? Volta lá, ó. Já excluímos a letra B e a D. Qual que é a melhor resposta para resolver a questão? É a letra C. Brian, como assim letra C? Eu não consigo entender. Deixa que eu te mostro então, ó. Até 50 minutos está tudo pago. Já está pago com R$ 39,00. Então, aqui é 50, ó. Quando você faz 50 minutos de franquia, pronto, já está tudo certo. A partir do minuto 50, você paga o excedente. O excedente é 0,19 mais x mais 29,5. Esse excedente é de 19 centavos por minuto. Como essa expressão que eu acabei de destacar para você ali é 0,19x e 0,19 é um valor positivo, trata-se de uma reta crescente. Por isso, trata-se de uma reta crescente e essa reta crescente só vai assumir seus resultados a partir do 51º minuto aí. Legal? Então a resposta que melhor responde é a letra C. Bacana? Vamos para mais uma? Vamos comigo então. Próxima questão. Olha só. Ao pesquisar os preços para a compra de uniformes de duas empresas, E1 e E2, encontraram como melhor proposta a que estabelecia o preço de venda de cada unidade por 120 menos N sobre 20, onde N é o número de uniformes comprados, como valor por uniforme, se tornando constante a partir de R$ 500. Pergunta: se a empresa E1 comprou 400 uniformes e a empresa E2 comprou 600 uniformes, na planilha de gasto, deverá constar que cada empresa pagou pelos uniformes quanto? Então veja só, ele disse que uma empresa comprou 400 uniformes e que a outra empresa comprou 600 uniformes. Quanto cada uma pagou no total? Vamos lá. Seguinte, ó, para 400 uniformes é a empresa 1. Se ela comprou 400 uniformes, ela fez 120 menos 400 dividido em 20. Repare, quando você faz 400 dividido em 20, dá 20. Então vai ficar 120 menos 20, que dá 100. Esse é o valor gasto por uniforme. Cada uniforme custou para nós R$100. Quanto que eles gastaram? Eles compraram quantos uniformes? Eles compraram 400 uniformes. Ou seja, é 100 vezes o 400. 100 vezes o 400 dá R$40.000. Então a empresa 1 pagou
R$40 mil pelos seus uniformes. Note que só isso não dá para resolver a questão, mas eu posso aplicar outra ideia. A empresa 2 pagou R$600. Só que tem um detalhe, ele disse que a partir de 500 o valor torna-se constante. Ou seja, a partir do momento que você chega a 500 unidades, paga-se a mesma coisa para 500 ou para qualquer quantidade a mais. Então, a empresa 2, ela comprou 600 uniformes, mas ela já começou a pagar o preço de 500 uniformes. Quanto que custa 500 uniformes? Vamos lá? 120 menos 500 sobre 20, perfeito? Eu estou fazendo o preço de 500 uniformes, porque ele disse aqui no enunciado que torna-se constante a partir de 500 uniformes. Vamos lá? Muito bem. Fazendo a divisão de 500 por 20, vai dar resultado 25, e aí vai ficar 120 menos 25. 120 diminuindo de 25 dá R$95. Ou seja, quem nessa empresa quiser comprar mais que 500 uniformes, ou 500 uniformes ou mais, ele já paga direto, já paga R$95. Como nosso empresário, ele fez uma compra de 600 uniformes a um custo de R$95 cada um deles. Legal? Claro que agora, para acabar com tudo, é só fazer 600 vezes o nosso 95. Quando você faz 600 vezes 95, dá um gasto de R$57 mil. Então, a segunda empresa custou R$57 mil para produzir 600 uniformes. E a primeira empresa custou R$40 mil para produzir os seus 400 uniformes. Resposta correta, que aparece e está destacada aqui na letra C. Legal? Bacana? Muito bem, bacana. O seguinte, ó, nesse tipo de problema, note que não era para trocar o N por 400 e 600. Muita gente fala assim, troca o valor lá. Não, não, não. Nesse caso, ele te colocou para pensar. Falou, olha, a partir de 500 não muda nada. Ou seja, quem compra mais que 500 uniformes já paga R$95, independente se é 501, 510, 550 ou 1.000. É sempre R$95 aí, legal? Vou fechar essa aula por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, para aplicar mais questões, trazer mais problemas. Ao longo da aula, você conseguiu se preparar e trazer boas situações. Agora, a gente vai fazer mais um momento explicando para você mais aplicações envolvendo funções de várias sentenças, tá certo? Posso contar com você? Tenho certeza que sim, viu? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.